Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre 4 contos das aventuras de Sherlock Holmes. Este vídeo faz parte do nosso projeto Lendo Sherlock Holmes em ordem cronológica e se você ainda não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist aqui nos cards em cima. Este mês de julho nós estamos lendo os 4 contos que ficam no meio das aventuras de Sherlock Holmes. Em julho nós lemos os 4 primeiros, em agosto nós leremos os 4 últimos. E aqui nós temos 2 favoritinhos do Arthur Conan Doyle. Como eu mencionei no vídeo anterior, o próprio autor e criador de Sherlock Holmes fez uma lista com seus 12 contos favoritos. Já mencionei quais são 2 desses contos no primeiro vídeo, agora eu também vou mencionar mais 2. E mais uma vez aqui a gente percebe esse lado justiceiro do Sherlock Holmes, né? Até mais claramente, eu acho, porque em alguns casos o Holmes serve como juiz mesmo. Ele não trabalha exatamente na força policial, então às vezes ele pode se dar o luxo de decidir algumas coisas, né? Em absolver, em condenar, de acordo com o seu próprio julgamento. Então nós temos casos nos contos que não são exatamente crimes, a maioria são, alguns são apenas estranhos. E mesmo os que são crimes, são estranhos e crimes. É uma das características que eu mais gosto em Sherlock Holmes, porque os casos sempre desafiam a nossa mente, a gente fica pensando o que raios está acontecendo ali. Então vamos agora para o primeiro caso que nós lemos no nosso projeto em julho, que é os 5 caroços de laranja, ou as 5 sementes de laranja. Este é um dos casos favoritos do autor, ele está em 7º lugar na lista do autor, numa lista de 12. E eu gosto desse caso. Ele não é exatamente um caso misterioso. Quando o personagem vai se consultar com o Sherlock e menciona essas circunstâncias esquisitas que rodearam a morte de seu pai e de seu tio, dá a entender que o suspense é maior, assim, do que de fato é. Ele vem de uma área rural e o seu tio recebeu uma carta certo dia e morreu em circunstâncias misteriosas logo depois, e aconteceu o mesmo com seu pai, e agora alguns anos depois ele recebeu a mesma carta, e essa carta está assinada com a sigla KKK. Hoje em dia eu creio que muitos já reconheçam a sigla KKK. Quando eu li este livro eu pensei imediatamente na Ku Klux Klan. É meio trava-língua, né, isso, mas enfim. Aqui nós temos esse envolvimento, sim, o Sherlock de cara já percebe, ele vai ler lá um dicionáriozinho dele. Então isso não é exatamente um mistério tão grande quando a gente percebe desse envolvimento, mas é interessante, especialmente porque aqui nós vemos marcas da história da época. Esse pessoal, claro, permaneceu ativo aí em sociedades e juntos em grupos até hoje, imagino, mas existe um histórico disso, de quando surgiu. Alguns têm um contexto histórico por trás, né, como foi o primeiro romance, o segundo, e vira e mexe a gente percebe isso nas histórias. Então foi um caso interessante. Não estaria nos meus favoritos, mas o Arthur Conan Doyle deve ter os seus motivos. Não vou mencionar, claro, o final, mas o que eu posso dizer é que não é exatamente satisfatório, sabe? E eu acho isso muito legal, porque os casos de Sherlock têm finais tão diferentes, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Logo depois desse, passamos para o Homem do Lábio Torcido. É até um pouco fácil de desvendar. A gente tem este homem que saiu certo dia e sua esposa, por acaso, vai passando por uma rua que normalmente ela não estaria lá, e ela o vê numa janela de um antro lá de ópio e ele desaparece. É o típico caso de desaparecimento nas histórias de Sherlock. A forma como o Sherlock encontra o Watson no começo é interessante, enfim, o Watson já está casado aqui. E eu menciono isso porque às vezes ele não está, às vezes ele volta no tempo para contar casos passados, isso acontece. Nem sempre a gente segue na ordem cronológica exatamente, a gente segue na ordem cronológica de publicação, mas às vezes os casos voltam no passado. A forma como eles dois se encontram, bem por acaso, logo no início, é bem divertida. A maioria dos casos de Sherlock Holmes, por mais que tenha um aspecto sombrio e sinistro, eles têm uma descontração, e esse especificamente. Eu descobri o final desse caso, eu já tinha lido tudo bem, mas eu não lembrava. Eu acho que é um daqueles bem possíveis de você desvendar o mistério por trás, e eu gostei bastante. Então o próximo caso depois desse eu acho que foi o da Pedra Azul, é isso mesmo. Este caso da Pedra Azul não me agrada tanto por conta das coincidências necessárias para o caso acontecer. Então a gente logo no começo tem um porteiro do Sherlock que acaba ajudando um homem na rua que está sendo atacado por vândalos, enfim. Este homem sai correndo quando o porteiro chega, achando que o porteiro é um policial, porque ele acabou de quebrar algum vidro, algo do tipo. E este homem acaba deixando para trás uma ave que ele estava carregando, porque era período de Natal, e um chapéu. Dentro dessa ave vai ter uma coisa bem curiosa, e eu acho uma coincidência muito grande isso ir cair logo nas mãos de Sherlock Holmes. Então, esse fator coincidência não me agrada tanto assim nesse caso, mas de qualquer forma é um caso interessante de se acompanhar também. E o final dele é especialmente interessante. Mas eu comento um pouquinho mais do final desse aqui, um pouco mais pra frente, porque eu quero só abrir uma parte bem rápida de spoilers, mas por enquanto ficamos sem spoilers. Agora nós temos o último caso, que foi um final bem satisfatório para este mês do projeto, que é o caso da Banda Malhada,
da banda pintada, da faixa malhada, enfim. Sempre confundo, gente, não tem jeito. Este é um dos casos que eu lembrava. Alguns casos de Sherlock ficaram na minha cabeça, enfim. Então não teve esse fator mistério envolvido, mas ele é um dos casos mais sinistros. Uma moça vai ao encontro de Sherlock porque sua irmã morreu há uns 2 anos em circunstâncias misteriosas. Ela saiu gritando loucamente do seu quarto à noite e morreu. E não se sabe exatamente do que. E agora, 2 anos depois, essa moça está no quarto da irmã e algumas coisas acontecem exatamente como haviam acontecido na época que sua irmã morreu. Então ela está com muito medo. E as circunstâncias desse caso são bem sinistras, assim, sombrias. Ele é um dos casos mais interessantes. E este é o caso favorito do Arthur Conan Doyle. O caso favorito de todos os tempos. Ele elegeu como o melhor caso de Sherlock Holmes. O melhor conto, melhor dizendo. E ele, de fato, é um conto muito bom. Ele é um conto com muito mistério. E o final dele também, gente, é, assim, bem diferente em certo sentido. Então eu vou abrir aquela parte de spoilers agora. Vou mencionar 2 finais de contos que eu acho que valem a pena ser ditos. Uma coisa que eu falei em relação ao final do conto anterior, que foi A Pedra Azul, é que neste conto a gente pode ver o Sherlock, né, dando um anjo-juiz ali. Ele resolve por absolver o criminoso, ele deixa o criminoso ir embora. É curioso porque a gente pode ver esse lado do Sherlock, que a gente já percebe em algumas outras histórias também, né, que às vezes ele se compadece do criminoso. Neste caso é o que acontece. Ele sente um certo desprezo ali pelo que este homem fez, mas ele acaba deixando o homem embora porque ele acha que ele aprendeu, né, e não vai mais fazer isso. Pode-se dar o luxo de tomar uma decisão diferente daquela de que alguém que está trabalhando na força policial não poderia, no caso. E aqui nós temos o último caso, e o final do último caso tem uma ligação, certa ligação com isso, porque ele é um pouco impactante no sentido de que o criminoso é odiável de fato, a gente não sente nenhuma empatia por ele, e o que acontece é que o Sherlock é indiretamente responsável pela morte desse criminoso. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo, né, que era empurrar a cobra para o sentido oposto, muito provavelmente causaria a morte dele. E ele fala que foi para melhor. E eu acho que essas decisões, assim, formam o personagem, sabe? Formam a personalidade dele, que a gente vai conhecendo aos poucos. Como às vezes ele toma algumas atitudes que ele considera justas. Ele próprio disse que a morte daquele homem não vai pesar em nada na sua consciência. E eu queria saber o que vocês acharam disso, o que vocês acharam no final deste conto. Se vocês gostaram, enfim, conta aqui embaixo, quem leu, claro, porque essa é a parte de spoilers. Mas saindo da parte de spoilers agora, eu acho que esses 4 contos em conjunto foram bem satisfatórios. Eu gostei mais desse grupo de contos do que do grupo do mês passado, ainda que eu goste, claro. Mas é interessante a gente ir escolhendo nossos favoritos. Tem um conto de Sherlock que eu nunca esqueço, que eu adoro. Quando nós formos ler este, eu comento. Então, assim, alguns marcam mais, né? Eu acho que esse da Banda Pintada é um dos mais marcantes. Tanto que eu lembrava do caso, assim, eu não tinha esquecido absolutamente nada sobre ele. Foi um conjunto bem interessante de contos, gostei e me diverti muito, li quase tudo de uma vez. Estou muito empolgada para a última parte dos contos que nós vamos ler agora no mês de agosto. Nós conversaremos sobre esses últimos contos das aventuras de Sherlock Holmes no dia 31 de agosto, finalzinho do mês, né, como sempre, marcado para o último dia do mês. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência destes contos, que nos acompanhem nesta próxima leitura, nesses últimos contos, pra gente fechar as aventuras de Sherlock Holmes e passar para o próximo livro do projeto. E conta aqui embaixo o que você achou, porque esta é a parte mais legal, trocar ideias sobre os casos com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!